Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo sobre os recursos, né? Hoje, a aula de hoje, dia 25 de setembro, segunda-feira. Infelizmente, eu não pude estar hoje no escritório. Me desculpe por essas intercorrências de barulho que possam ter. Infelizmente, esse aqui é o local hoje mais silencioso que eu tenho para passar para vocês. A gente fez uma prova na última aula. Queria falar que amanhã essa prova já vai estar corrigida para nossa última semana aí. Vou passar hoje já para vocês de tarde. Perdão, pessoal. Sei que vai ser difícil hoje a aula, mas infelizmente é o local que eu tenho hoje para dar aula para vocês. Vou tentar dar da melhor forma possível para vocês não ficarem prejudicados, tá? Tem uma reunião daqui a pouquinho, mas vou estar fazendo a aula aqui para vocês da melhor forma possível. Então nós tivemos na nossa última aula, tivemos uma prova, né? Cobrei de vocês na prova apenas o que eu dei na sala de aula para não cobrar mais, para testar o conhecimento de vocês. Aqui, ó, as provas estão até aqui. Muita prova, né? Já comecei a corrigir as provas, a ler os trabalhos que me entregaram, né? E vamos lá para esse novo desafio aqui. Hoje não vou dar aula para vocês utilizando recursos visuais, como o nosso... Eu vou ter de sair daqui, senão vocês não vão entender. Senão vocês não vão compreender. Vou ter de ir para um lugar mais silencioso. Então hoje eu vou pegar aqui o celular aqui. Infelizmente vou fazer uma coisa feia, que é quando a gente começa a fazer uma aula, a gente não pode fazer isso aqui, ó. Mudar a forma que a gente tá, para não atrapalhar no raciocínio da aula, mas aqui não vai ter como, tá bom? Vou para um local mais silencioso, que aí vocês prestem atenção. Hoje, então a gente viu na última aula, fazendo uma revisão, esse semestre a gente está vendo os precedentes judiciais. Aqui eu achei um local aqui, vai ter de ser aqui, tá bom? Colocando aqui, aí, prontinho. Aí, pronto, tá show. Pode ser assim que a gente vai fazendo a continuidade aqui então. Nós vimos na nossa última aula a respeito do agravo de instrumento e nós vimos também a respeito da apelação, né? A gente viu que o agravo de instrumento, ele vai ser, fazer uma revisãozinha para os alunos que não participaram da aula. O agravo de instrumento, ia ser legal se ficasse bem retinho assim, ó, mas aqui a gente não pode exigir muito do aparato que a gente tem aqui não. A gente viu que na nossa última aula, que o agravo de instrumento vai ser um recurso que ele vai ser utilizado ali, ó, aqui, agora sim. O agravo de instrumento vai ser um recurso que ele vai estar sendo utilizado ali, ó, principalmente com base no 1015 do CPC, tá? A gente estudou toda a forma do agravo de instrumento, a gente viu os casos específicos que ele vai ser dirigido, né? Tutelas provisórias, mérito do processo, né? Rejeição de alegação de convenção e arbitragem, que a gente fez uma revisão do nosso último semestre todinho em relação à tutela provisória, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade de justiça, né? A gente viu todos os pontos, né? Eu só vou elencar aqui: exibição de documentos ou posse de coisas, rejeição do pedido de imunidade de litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, né? Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo dos embargos, né? Outros casos expressamente referidos em lei também. Isso aí foi uma das nossas aulas. Depois nós estudamos a forma, a gente viu como... Opa! E eu não estou gravando a tela aqui para vocês. Vou colocar aqui agora o recurso visual, mas às vezes isso aqui dá problema, tá? Eu estou só acompanhando. Na verdade, da última vez deu problema, eu não vou conseguir espelhar aqui. Então pegue o seu CPC, tá? Pega aí o seu Código de Processo Civil, acompanhe. Eu estava aqui elencando as hipóteses do 1015, tá? Depois nós fizemos um estudo da forma que esse agravo de instrumento vai entrar, né? Que é a petição, a gente viu o modelo de peça que vai ser utilizada, a forma de interposição do agravo de instrumento. A gente estudou que ele vai ser para as decisões interlocutórias no meio do processo. E, continuando, né? Além disso, a gente fez o estudo da nossa apelação. A apelação, que é um dos recursos mais utilizados, tá? Um dos recursos mais utilizados, e a gente viu que a apelação ela vai se dar através da interposição, né? A gente vai ter uma peça, que é a peça de interposição, e a gente vai ter a peça também, que é a peça
das razões da apelação. São duas peças diferentes, né? Lembrar de tudo que nós vimos aí dos requisitos, requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos, da legitimidade, que cada recurso vai ter um correspondente tipo de recurso para aquele caso concreto, né? Lembrar aí do prazo, que vai ser um prazo em dias úteis, a maioria dos recursos vai ser 15 dias. Nós fizemos também, fazendo aí, ó, essa pincelada aí, que é importante a gente dar uma revisada de tudo que nós vimos. Nós vimos aí os embargos de declaração, né? É outro recurso extremamente contundente. A gente viu que os embargos de declaração, eles não suspendem os prazos para outros recursos, vão ser, na verdade, recursos que vão interromper o prazo para interposição dos demais recursos. Outra coisa que é muito importante nesses embargos de declaração. Situação subsequente. A gente viu também que os embargos de declaração, eles vão se dar principalmente para obscuridade, para contradições, para erros materiais na sentença, né? O juiz, ali você pediu uma coisa, ele deferiu outra coisa que não tinha nada a ver com o que foi pedido, né? Obscuridades, você fez um pedido e o juiz não se manifestou a respeito daquele pedido, né? Outra situação, contradições, quando você pede uma coisa e o juiz se contradiz, dando outra coisa completamente diferente. Apenas como base para vocês aqui. Então, esse aí foi mais ou menos um resumo. Nas nossas iniciais aulas, nas nossas primeiras aulas, nós estudamos a teoria geral do recurso, que é o tema mais importante depois daqui dos recursos em espécie. Nós vimos aí os princípios recursais, princípio da fungibilidade, que pode existir entre um ou outro, dependendo, se não for erro grotesco. Nós vimos aí o princípio da tipicidade dos recursos, né, que cada tipo de situação vai se ter um recurso diferente, né? E a gente viu o princípio do translativo, de devolutivo, princípios suspensivos, dos efeitos, né? Essa parte final aqui agora, troquei a palavra, né? Mas a gente viu os efeitos dos recursos também, que se vão dar no caso concreto. E hoje eu fiquei dar para vocês aqui, ó, antes de nós terminarmos a matéria essa semana, a gente está faltando alguns últimos recursos aqui, ó. Hoje nós vamos estudar lá no, pode abrir aí no... A gente vai dar uma pinceladinha no começo da aula, eu não iria fazer isso, mas aqui a gente modificou para vocês entenderem, porque eu falei muito para vocês do recurso ordinário. Então, o recurso ordinário eu falei para vocês, especificamente para vocês se lembrarem, isso foi dado em sala de aula, que eu falei para vocês que o recurso ordinário, ele vai ser como se fosse uma espécie de apelação. Não decore assim, não assimile assim no seu cérebro. É mais uma figura de linguagem. Adote isso como uma figura de linguagem que você não vai esquecer. Tipo uma apelação. Vamos lá, vamos estudar aqui para vocês entenderem mais como que seria. Então, abra aí no 1027 do CPC, nós temos lá, serão julgados em recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança, os habeas data, os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatórios, tá? Grife essa palavra aí no seu vade-mecum, não sei se você está utilizando aí um recurso virtual ou se você não está utilizando um recurso escrito, mas caso seja um recurso escrito, grife aí essa palavra, denegatório, tá? Grife essa palavra aí, denegatório da decisão. Pelo Superior Tribunal de Justiça, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça do Estado, do Distrito Federal, do territórios, quando denegatórios da decisão, tá? Primeiro caso, essa foi a linha A. Vamos repetir? Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais, matérias federais, lá no 109 da Constituição Federal, pelos tribunais de justiça dos estados, né, em segundo grau, do Distrito Federal, do territórios, quando denegatórios da decisão. Aí sobe para cima para a gente fazer a compreensão, né? Não adianta você só ler o artigo, senão você não vai entender. Sobe para cima, lê então lá o parágrafo de novo, para a gente fazer a compreensão. Esses mandados de segurança, das decisões de única instância dos tribunais regionais, quando que eles vão ser? Quando denegatórios, pelos tribunais de justiça. Aqui a gente está analisando a competência do TJ,
né? Seja do TJ de Goiás, do TJ de Mato Grosso, por exemplo, se você estiver, por acaso, vendo essa aula aqui no YouTube ou no Instagram de outro estado, né? Vamos continuar. Os processos em que forem parte de um estado, de um lado, que é a linha B, né? No mesmo caso dos tribunais de justiça. A linha B, os processos em que forem parte de um lado, o estado estrangeiro, organismo internacional, de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, né? Uma situação envolvendo uma pessoa jurídica de direito público externo de outro país que esteja em confronto aí com uma pessoa jurídica de direito público interno. E nesse caso, vai se caber o recurso ordinário, tá bom? Não seria a apelação. Por isso que eu falei para vocês, até o avião vem agora, peraí, vamos esperar o avião passar. Aquelas intercorrências das aulas que acontecem. Pronto, foi embora. Então, retomando a linha de raciocínio para vocês, né? Foi a linha B, dos estrangeiros. Então, toda vez que envolver a situação de um organismo internacional, é por isso que eu falei para vocês no início que seria como se fosse uma apelação. Seria ali a apelação de segundo grau para os processos que já iniciaram nos tribunais de justiça, por exemplo, né? Esse inciso específico aqui que vocês viram que são para os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decisões de única ou última instância, né, que estão ali sendo decididas em última instância, que elas começaram ali já em grau recursal, dependendo das matérias que são alegadas, como por exemplo o 1009 da Constituição Federal, que trata das matérias federais, tá certo? Eu acelerei demais. Vamos lá. Parágrafo 1º. Nos processos referidos no inciso 2º da linha B, contra decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses do 1015. Aqui, ó. Vocês viram por que é importante a gente fazer o estudo do agravo de instrumento antes de estudar o recurso ordinário? Porque aqui, nessa situação, a gente tem a própria análise de uma interconexão, né? Uma interconexão de duas matérias, né? De dois recursos ali, ó. Que para essas hipóteses aqui, que nós temos lá perdi aqui, da linha B, do inciso 2º da linha B, que a gente fez agora a leitura agora, né, dos processos em que forem parte de um lado estados estrangeiros. Então aqui, ó, o recurso que vai caber será o agravo de instrumento, fazendo essa interconexão. Vamos lá, parágrafo 2º. Aplique-se ao recurso ordinário o disposto no 1013, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, no 1029, parágrafo 5º. Então vamos lá para o 1013 primeiro, parágrafo 3º. Aí, ó, quem está estudando pela legislação do Planalto, a gente normalmente clica e ele sobe. 1013, parágrafo 3º, está falando o seguinte: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando, inciso 1º, reformar sentença fundada no 485, CPC. Inciso 2º, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. A linha 3ª, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. 4. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação, né? Então, isso aí foi a interconexão. Lá no vamos voltar para o 1027, para a gente fazer essa interconexão. E quando eu falar aqui o artigo, abra o seu vade-mecum, não tenha preguiça, abre, folheie, volte lá, faça essa interconexão das sinapses aí, tá certo? Então vamos lá. 1027. Aplica-se ao recurso, então vamos lá, aí o outro artigo que fez referência foi o 1029, parágrafo 5º. Que está falando lá, vamos ler primeiro o caput, né, que trata a respeito do recurso extraordinário, do recurso especial, que é o tema da aula de hoje. Vamos ler aqui o caput, mas a gente só vai fazer uma leitura para depois a gente fazer o estudo dele posteriormente. O 1029 vai tratar exatamente do recurso especial e o extraordinário. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Em petições distintas que conterão. Aí tem os requisitos que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Aí agora o que nos interessa nesse momento é o parágrafo 5º.
faz referência lá com o recurso ordinário. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. A quem que vai ser dirigido? Ao Tribunal Superior, né? Ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão da admissão do recurso e sua distribuição. Lembrar aí, ó, desse termo aí, ó, grife aí no seu vadimeco o termo distribuição. Lembrar que é feito como se fosse um determinado sorteio, né? Caso não haja já uma prevenção. O que é prevenção? Quando já é feito ali um sorteio, por exemplo, né? E a gente tem situações na legislação que existe a definição da competência anteriormente. Nesses casos de uma competência previamente definida, vai, se o juiz, o tribunal, dependendo da situação, tornar-se prevento, certo? Vamos voltar lá para o 1027, né? Deixa eu dar um zoom aqui, que a visão já não está enxergando assim. Aplica-se. Agora vamos para o 1028. Tudo aqui é dentro do recurso ordinário, tá, pessoal? Tudo dentro do recurso ordinário. A gente vai dar uma estudadinha aqui ainda, né? E aí essa parte eu vou tentar trazer aqui para vocês na tela aqui, ó. A respeito da forma de elaboração da petição. 1028. Ao recurso mencionado no 1027, inciso 2º, a linha B, e aí você faz o quê? Você sobe 1027, a linha B. Os processos em que forem parte de um Estado estrangeiro, a gente está nessa parte aí. Aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento as disposições relativas à apelação e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese do artigo 1027, parágrafo 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento. Então, presta atenção, vou repetir. Na hipótese do 1027, parágrafo 1º, vamos lá, nos processos, o que é isso que está falando? Nos processos referidos a, que tem que traduzir aqui, ó, é uma coxinha de retalhos que a gente vai unir nas peças. Nos processos referidos no inciso 2º, a linha B, contra decisões interlocutórias caberá ao agravo de instrumento. Então, está fazendo referência a essa, e esse artigo faz referência ao 1015 que a gente já viu aqui agora. Por isso que eu fiz essa interconexão. Vamos voltar lá. 1028, parágrafo 1º. Nas hipóteses do 1027, parágrafo 1º, que eu acabei de falar para vocês. Aí, ó, tá? Marca aí em cima. Aplique-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o regimento interno, tá? E o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, vai aplicar-se o agravo de instrumento, regimento interno, é o regimento ali, a legislação interna que vai reger o Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Cada Estado tem seu regimento interno diferente. Não que um não possa ter o que tenha no outro, mas é uma diferença muito importante. Parágrafo 2º. O recurso previsto no 1027, inciso 1º e 2º, a linha A, deve ser interposto perante o Tribunal de Origem. Tá? Preste atenção. O recurso no 1027, inciso 1 e 2º, a linha A, deve ser interposto perante o Tribunal de Origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrente para em 15 dias. Olha aí o prazo comum que eu falei para vocês. Aqui é o bom que já não fica tão diferente da gente fazer essa diferenciação, tá? Apresentar as contra-razões. Findo o prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independente de juízo de admissibilidade, tá? Fim do prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independente de juízo de admissibilidade. Vamos lá, recurso extraordinário e do recurso especial. Aí agora a gente entra no recurso especial. Hoje, como a gente viu aqui um pouquinho da aula, eu vou deixar para a gente ver os modelinhos no final da aula, tá? Então, no final da aula, a gente estuda lá uma estrutura de peça do recurso ordinário e o recurso especial. O recurso extraordinário eu vou dar para vocês amanhã na sala de aula, e aí eu pego um pouquinho dos fluxogramas, se eu tiver o tempo necessário de aparecer aqui, eu pego para fazer uma revisão para vocês também do que a gente viu. Pessoal, revisão é a palavra-chave do direito. Vamos falar o seguinte, a gente não consegue aprender, não consegue reter a informação se não for revisando. Vocês têm de revisar sempre.
Ainda mais aí a turma que está só vendo o processo civil esse semestre. Então, tem um tempinho livre, não vai para Netflix, pessoal. Não vai para Netflix, deixa a Netflix para um dia na semana. Por exemplo, ontem lá em casa a gente foi assistir um filme em família. Foi bom pra caramba. Foi muito bom, tá? É claro, como toda família, a gente tem umas intercorrências, que o filme era polêmico também. Recomendo para vocês assistirem aí. Assista aí O Iluminado. Eu até fiz uma reflexão aí no Instagram hoje. Fiz uma reflexão mais cedo aí, bem bacana sobre isso, né? Que às vezes a gente tem de utilizar do nosso desenvolvimento, do nosso desenvolvimento interno. Todos nós estamos sempre nos desenvolvendo, evoluindo, né? Cada um de nós aqui estamos evoluindo. Muitos alunos aqui, eu vejo essa evolução, vocês tiveram essa evolução no direito, no campo intelectual. Eu fiquei muito feliz de ter acompanhado essa turma desde agosto, né? Desde 1º de agosto. Foi uma turma que foi muito gratificante ver a evolução de cada aluno. É claro que tem os alunos que sempre vão mais por causa da rotina, que é mais fácil de se adaptar, mas não tirando mérito, né? Com certeza todo mundo sempre se esforçou para estar na sala de aula. Eu vejo o esforço de cada um de vocês. Aqui eu não vou falar nomes de ninguém, mas cada um na sala sabe o quanto se esforçou, e eu quero que vocês continuem evoluindo, tá? Continuem melhorando. Aquela plantinha, aquela sementinha de luz aí que eu plantei em vocês, continue brotando ela, continue alimentando ela, que vocês são capazes, que vocês são competentes, que tudo isso aqui que eu estou falando pode ajudar alguns, mas que o conhecimento realmente só depende de vocês, buscar esse conhecimento na prática, né? Vocês irem atrás. A palavra certa é curioso. Nós devemos ter curiosidade. O que é a curiosidade? A curiosidade nada mais é do que a fome, que não é fome física, fome intelectual, de buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento. E é por isso que eu trago alguns vídeos diferentes aqui no meu Instagram também, porque conhecimento não é só o que está fora. A gente tem um conhecimento intelectual, um conhecimento ali de praticidade do mundo, que vai nos fazer ter uma vida mais didática, mais produtiva, uma vida mais fácil em relação ao que você pode usar desse conhecimento, como por exemplo aqui no direito. Nós estudamos matérias, estamos estudando aqui aula de recurso. Você pode utilizar esse conhecimento aqui, vai ser muito prático para quem for advogar, mas também para quem não for advogar, vai ser muito prático para quem for estudar para a OAB. Então vai fazer muito bem para todo mundo. Mas o conhecimento é muito mais que isso, né? O conhecimento, a gente, por exemplo, quem tem um hobby, eu tenho muitos hobbies. Esse conhecimento é você utilizar isso para você se aperfeiçoar como profissional. Uma coisa, não anula o sonho. Estava conversando com alguns parentes meus que têm alguns sonhos e acreditam que outros sonhos são desconexos. Na verdade, uma coisa está muito relacionada à outra, tá? Então, eu vos falo isso para vocês, né? Levem isso para vocês para a vida, tá? Levem isso para vocês para a vida. Sempre, nunca se contenham, né? Nunca tenham arrogância, orgulho, vaidade do conhecimento, do nível que vocês chegaram. Vocês não têm de ficar competindo com o mundo, com os outros. Vocês não têm de adotar ninguém como modelo. Alguns alunos aqui falam, nossa, professor, você é tão inteligente. Não me pegue como modelo, eu não sou modelo. Tem um monte de defeitos, tem um monte de coisas que eu quero melhorar em mim. Então, estou muito longe de ser quem eu queria ser. Só eu sei o quanto eu estou longe do que eu queria ser. Mas eu sei que eu sou competente e posso chegar lá. E é isso que eu tenho passado para vocês, tá? É isso que eu tento levar para vocês. É por isso que às vezes eu faço esses parágrafos, como se a gente estivesse escrevendo um livro. Às vezes eu faço esses parágrafos aqui na aula, que é importante. Às vezes é uma coisa que é mais importante que a matéria. Porque essas vezes você vai pegar isso aqui, ó, e você vai deslanchar. Você vai deslanchar. Eu mesmo tive um professor, né? Um professor muito bom. Foi meu primeiro professor, eu acho que eu realmente gostei de pra caramba. E esse professor na minha infância, né? Hoje em dia ele é muito um grande ser no mundo jurídico aí, né? Em planejamentos sucessórios, que é o que eu tô tentando aprender e aplicar na minha vida e atuando agora depois de 5 anos de estudos, né? Que é o professor Gustavo Reck, muito conhecido aí. Então, poxa,
Olha só o que eu tento fazer com vocês. Quer que eu fale a verdade para vocês? Eu era um aluno com muita dificuldade de estudar. E eu falo aí quando estava no ensino fundamental. Eu tinha muita dificuldade de estudar. Muita dificuldade mesmo. Muita dificuldade. Por causa da hiperatividade, que hoje eu finalmente aprendi a conduzir isso para ter muita energia, sem desesperar a mim, sem desesperar a todo mundo. Eu acho que é uma coisa que os alunos mesmo ao longo do semestre viram aí, como eu fiquei mais calmo para dar aula, sem falar desse jeito assim desesperado, que ninguém vai entender e tal. Aí fala, não, tranquilamente, né? Mas, poxa, para eu chegar nesse nível, foi muito tempo. Mas isso aí é só a idade, a maturidade, a experiência em sala de aula que traz isso pra gente, né? Não é uma coisa que a gente pega do mundo assim. Isso foi muito interessante, né? Voltando aí, porque o professor Gustavo Heck teve enorme paciência comigo. Ele estava no curso de Direito, né? Essas histórias que a gente conta no meio da aula, que é muito importante para vocês. E quem dá valor, dá valor. E um dia ele falou para mim assim uma coisa que ficou no meu coração. Ficou no meu coração isso. Eu era muito levado, fazia muita bagunça, quebrava os trem, fazia bagunça, fazia gracinha, né? Eu era aquela criança que ninguém gostava dela. E pegava aula particular de inglês, matemática com ele. E ele estava fazendo direito. E ele falou assim, você nunca vai virar nada na vida se você continuar como você tá. Nossa, aquilo lá foi uma facada no meu peito. Nossa, mas doeu. Né? Eu que na época ainda ficava, desde criança sempre fui fascinado pelos signos, né? Ficava com isso de signos, adotando arquetipos de um animal que eu devia levar, né? Então eu peguei isso e doeu. Mas hoje é uma das pessoas que eu mais tenho gratidão, porque eu peguei isso, refleti e pensei, ele tá certo. Fiquei magoado com ele muito tempo. Mas hoje eu cheguei nele, dei um abraço nele, uns dias atrás. Falei, a gente manteve a amizade mais longe, assim, por muitos anos, né? Mas eu cheguei e falei assim, obrigado por ter falado aquilo, porque você que é responsável por eu gostar de aprender, eu ser curioso para aprender. E eu sei que muitos alunos não têm isso. Então, se eu pudesse falar para vocês agora, eu ia falar assim, se você ficar aí faltando aula, se você ficar aí, não é eu que vai fazer a diferença vai fazer você lá na sala de aula, né? Não é você na sala de aula que vai fazer a diferença, você em casa, você nem precisa ir na sala de aula, na verdade. A diferença vai ser você. Se você quer virar alguma coisa na vida, seja passar na OAB, concurso, independente do que seja, vai atrás, tá? Vai atrás. Você consegue. Só depende de você, tá? Porque senão você vai virar nada. Pega igual eu e estuda pra caramba, esforça, vai valer a pena. Vale a pena a gente melhorar. Seja no mundo que a gente está falando jurídico ou qualquer outro que você queira levar essa lição para vocês. Tá bom? Essa aí foi a palavrinha de minha experiência, assim, de algumas coisas que eu gostaria muito de ter mudado lá atrás, mas que a gente não pode mudar o passado. A gente só pode mudar aquilo que a gente quer ser lá na frente. Né? Esquecer o passado, não importa quem você foi ontem. Né? Não importa quem você foi ontem. Então, concentre-se no seu futuro. É de hoje para frente. Quem você vai ser de hoje para frente. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, com 1029, né? Então, a gente vai começar agora o estudo do recurso especial mesmo. E aproveite tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Recurso extraordinário e recurso especial. Vamos começar por uma cena básica, né? Recurso especial é dirigido para quem? Já falei isso muito na sala de aula. Reflita, pense. Recurso especial vai pro... Isso, se você falou STJ, você acertou. Recurso especial vai pro STJ. Recurso extraordinário, lembrar do X aí, ó. O recurso extraordinário vai pro STF. O recurso extraordinário vai se basear principalmente no que se refere à Constituição Federal, tá? A causas que vão envolver ali controle de constitucionalidade, aí puxa todo bloco lá, né? Toda vez que envolver a Constituição Federal, dependendo se houver violação dela, pode se ensejar, então,
uma hipótese do recurso extraordinário. Mas a gente vai ver que tem outras hipóteses aqui, outros requisitos, como, por exemplo, pré-questionamento, que a gente fez um estudo sobre isso lá na parte quando a gente tratava de embargos de declaração. Certinho? Então, vamos continuar. 1029. A exposição do fato e do direito. Né? Então, vamos lá. Recurso especial. Nos casos previstos na legislação, na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, né? Então, como vocês vão ver, são duas petições. Quais são elas? O que vai ter nelas? Inciso primeiro, a exposição do fato e do direito. É aquilo que a gente sempre narra para vocês. Narra-se os fatos que o juiz narra qual será o direito, né? O que vai ter a sentença. Então, a gente tem de narrar os fatos e o direito. É basicamente a historinha, e o que a historinha tem a ver com aquilo na prática. A parte mais importante são qual? Isso mesmo, quem falou as duas acertou. Tudo que está na sua historinha tente fazer correlação com o que está no direito. Não adianta uma história complexa, a gente tem que lembrar do poder da síntese, né? Eu que estou extremamente tentando lutar por isso, mas é difícil. Às vezes tem pessoas que falam muito, né? E eu, pelo menos para dar aula, vou falando, vem outro assunto, a gente fala. Isso às vezes pode ser bom, mas às vezes é uma característica ruim. Agora, falando mais calmamente, fica mais fácil conduzir para onde eu quero essas interconexões, né? Mas, na prática, a gente tem que narrar o fato e depois a gente vai fazer a fundamentação jurídica daquilo que a gente está falando. Tem que ser uma fundamentação bem legal. 2. A demonstração do cabimento do recurso interposto, tá? A gente demonstrar, você vai abrir um tópico, você ensina muito para cursinho de OAB, tá? Você vai abrir um tópico lá e escrever. Você vai escrever demonstração do recurso especial. E aí aqui a gente vai ver depois que você vai mostrar que aquele caso concreto seu, seja na OAB, para outra situação, que aquele caso refere-se a hipóteses de cabimento prevista na lei, fazendo interconexão com o direito tributário, para vocês terem essa noção. Seria a mesma coisa da hipótese lá do fato gerador. Todo fato gerador tem uma hipótese prevista na legislação. Todo fato gerador que acontece quanto à hipótese de incidência tributária conecta lá com o fato gerador que está descrito nessa interconexão, gera-se a obrigação tributária. Então, da mesma forma que eu falei aqui do tributário, para quem entende, nós temos a situação referente ao recurso. Toda situação da legislação, que a gente aí é o princípio da especialidade, toda forma que um recurso tenha, ele vai ser depois ter uma situação prevista ali com base na legislação, certinho? Então vamos lá. Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal... Opa, pulei, não. Inciso terceiro. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova da divergência com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência. Vou começar de novo aqui que eu engasguei a língua aqui, certo? Vamos lá. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou a citação do repositório de jurisprudência. Continuando. Oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado acórdão divergente ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial, que é o mais comum agora, hoje em dia, né, de computadores. A indicação de respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identificaram ou assemelharam aos casos de confrontados. Tá bom? Inciso 2º. Foi revogado em 2016. Então, se o seu VADMEP tiver com esse artigo, você risca ele. Pega uma caneta aí, ó. Risca assim.
Previa-se quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, né? Então ele foi revogado lá em 2016 pela Lei 3.256 de 2016. Tá? Às vezes é bom estudar pelo site da própria legislação, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave, tá certo? Quando, por ocasião de processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender, olha só, estender a suspensão a todo recurso, a todo território nacional, até a ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto, tá certo? Vamos continuar. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Inciso 1º, ao Tribunal Superior respectivo, né? No período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso à sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento a ser julgado. Aquilo que a gente estudou na sala de aula, que nós vamos ter lá o relator, que ele vai se tornar prevento para as causas que forem decididas naquele caso concreto. Inciso 2º, ao relator se já distribuído o recurso, né? Então, no caso de já ser distribuído o recurso, nós temos essa situação também. Inciso 3º, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do 1037, tá certo? Então, nos termos do 1037, a gente vai lá e faz referência ao 1037, quando se versar sobre o presidente do tribunal. A gente vai passar para lá e depois a gente sobe lá em cima, para vocês não ficarem perdidos. Lá no 1037, está falando assim: selecionados os recursos, o relator, que é esse que nós vimos agora, né, que vai ficar representado ali pelo primeiro momento que o processo chega, no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do 1036, proferirá a decisão de afetação, na qual, aí vem aqui, o que vai ter nessa decisão? Inciso 1º, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Ele vai decidir ali o que vai estar a ser submetido a julgamento. Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Poderá requisitar ao presidente ou ao vice-presidente dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Vamos voltar lá agora. A gente fez a leitura do 1036, parágrafo único. Aí a gente volta aqui para onde nós estávamos, que era, aqui, perdi, parágrafo 5º. Então, deixa eu ver aqui, 1037, já fomos. 1030, tá? Aguenta aí, quase acabando a aula. Lembrar que a aula aí vai ser composta, nosso período de aula, você assista a aula de 1 hora, aqui quase chegando a 1 hora também, assista a aula de 1 hora e depois disso vocês vão fazer o quê? Peguem a aula de 1 hora, faça um intervalo no meio da aula, tá? Faça um intervalo no meio da aula aí e depois desse intervalo de meia hora, que seria o intervalo que nós fazemos na sala de aula, pegue um resumo, tá? Pegue um resumo, faça um resuminho, tá? Faça um resuminho para servir como presença aí. Não precisa ser um resumo grande, pega as partes mais importantes que você entendeu. Na verdade, eu prefiro que vocês façam esse resumo
depois de assistir a aula, com base no que vocês entenderam do resumo. Tá certo? Então, beleza, vamos lá então. Após isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a resolução de questões. Vocês vão estar pegando lá no site do Que Concursos, vocês mesmos vão entrar aí, a gente pode resolver 10 questões gratuitas, faça as suas questões, porque não é eu passar no grupo para vocês, eu já dei a ferramenta para vocês de estudo. Entre no site do Que Concurso, crie a sua conta, vai lá em filtro de questões, você vai colocar lá no filtro, matéria, disciplina, processo civil, disciplina, recursos, subdisciplina, recurso especial, recurso ordinário, a matéria de hoje. Faz 10 questões, tá? Alunos aí, a gente tem que ter a média de pelo menos fazer 3 minutos por questão. Aí quando eu falo isso aí, mais para reconcurso. Para um AB, 4 minutos, 5 minutinhos. Então, se você não pode focar no maior, foca primeiro no menor. Vai um passo de cada vez, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos trazer agora o 1030, que nós iríamos começar. Então, recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questões constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exalado no seu regime de repercussão geral. A linha B. O recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exalado no regimento de julgamento de casos repetitivos. Então, foi aquilo que nós já estudamos em sala de aula referente a esse tema, tá certo? Referente aos recursos repetitivos. Nós fizemos uma aula só desse tema aqui, que foi muito bacana. Então, essas aqui são as causas que for negado o recurso. Inciso 2º, outra hipótese de incidência já. Encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Não decidida pelo inciso 3º. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo. 4, né? Fui para o lado errado. Selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional nos termos do parágrafo 6º do 1036. Realizar o julgamento de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que, né? Aí temos as hipóteses. Quais são as hipóteses que são necessárias? O recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, tá certo? Inciso 2º, o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, que é aquele caso que eu falei para vocês, exatamente em sala de aula, quando a gente tem uma hipótese ali que vai adotar um recurso como agravo de instrumento, tá certo? A linha C. O tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. A gente sabe que tem algumas hipóteses nas quais o juiz ele tem a possibilidade de se retratar-se
da sua decisão ali no caso concreto. Então, nesse tipo de hipótese, exatamente, vai se permitir então essa retratação. Então, quando não houver, nós temos aqui essa hipótese do tribunal recorrido tenha refutado, rejeitado o juízo de retratação. A vigência aí de 2016 também, foi uma alteração pela Lei 13.256, tá? Mas essa informação aqui não é tão relevante assim, essa do ano que foi a alteração, mas para vocês verem que na prática nós sempre temos uma alteração ali. Parágrafo 1º, da decisão, eu sei que está chegando já o nosso tempo limite aqui, para não ficar cansativo, que eu prometi para vocês, mas vamos lá. Está quase acabando, tá? Vamos pegar os artigos mais relevantes aqui, mas aqui não tem como pular. Vamos lá, parágrafo 1º. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, que a gente viu lá, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do 1042, tá? Lá no 1042, vamos para o 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido, que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada a aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Aí a gente volta lá para cima, né? A gente estava no... Perdi. Pronto. Voltamos aqui, ó. 1032 agora. O relator do Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questões constitucional deverá conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que em juízo de admissibilidade poderá devolvê-la ao Superior Tribunal de Justiça. Vamos continuar. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá ao... Opa! Pulei. Vamos para frente. 1033. 1033, se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada num recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito, né? Parágrafo único, admitindo o recurso extraordinário ou o recurso especial, né? Aí no 1034, parágrafo único. Por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. 1035, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes. Olha aí, esse tema aqui é muito importante. De questões relevantes do ponto de vista econômico, político, ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Esse aqui é um requisito que é basicamente assim: a gente só vai usar esse recurso, né, que a gente está estudando, o recurso especial, o recurso extraordinário, quando tiver o termo seria uma repercussão geral. Grava esse termo, repercussão geral. Então, o que seria repercussão geral? Exatamente quando nós tivermos aí, considerar a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Questões relevantes aí na prática. Certinho? Então vamos lá. O recorrente deverá demonstrar a existência
de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso é impugnado ao acórdão que, inciso 1º, contrarie súmula de jurisprudência dominante do STF. A gente já estudou isso aqui. Se o segundo foi revogado, lá em 2016, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Aí aqui já está terminando a aula, vamos só para acabar. Parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão e tramitem no território nacional. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar sobre esse requerimento. Avançando aí, últimos 4 parágrafos, né? Parágrafo 7º, da decisão que indeferir o requerimento, o referido no parágrafo 6º, ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral. Vocês lembram disso aí, de repercussão geral? Pois é, grifa aí, ó. Grifa da mesma cor que vocês grifaram lá o de cima, que vocês vão lembrar. Ou em julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo interno. Lembra que o agravo interno vai para o relator, né? Ou o agravo interno das decisões do relator, que vai para a turma. Então aí, ó, olha aí de novo, que eu já dei para vocês. Parágrafo 8º. Negada a repercussão geral, quando falar o relator que não tem repercussão geral naquele caso, que não tem os requisitos ali de políticos, jurídicos, econômicos, né? O presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará, e vai negar, seguimento dos recursos extraordinários sobre estados que estão ali, ó, suspensos na origem que verse sobre a matéria idêntica. Parágrafo 9º. O recurso que tiver repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu, preso e os pedidos de habeas corpus, tá certo? E último, a gente pula o parágrafo 10º, parágrafo 11º. A súmula de decisão sobre a repercussão geral constará a ata e será publicada no Diário Oficial, que valerá como acórdão, tá certo, pessoal? Então aí nós terminamos aí, só que na próxima aula nós vamos continuar a partir do julgamento dos recursos extraordinários e repetitivos. Mas na sala de aula eu vou dar para vocês amanhã, eu vou dar a matéria através dos nossos fluxogramas, né? Ou fazer uma revisão agora, lá na sala de aula, da espécie, das formas que vai vir o recurso especial, extraordinário, os requisitos ali, ó, na petição inicial, que isso vai ser muito legal para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Façam agora tarefa de casa para completar o período de aula. Façam as questões do que concursos, certo? E façam o resumo que vai valer como presença dessa aula online de hoje. Certinho? É isso aí. Até a próxima aula de amanhã. Amanhã eu entrego as provas para vocês.